beijinhos e carinhos sem ter fim, que é pra acabar com esse negócio de você viver sem mim. Não quero mais esse negócio de você longe de mim. Que coisa linda, que coisa louca, pois há menos peixinhos a nadar no mar do que os beijinhos que eu darei na sua boca. Dentro dos meus braços, os abraços hão de ser milhões de abraços, apertado assim, colado assim, calado assim, abraços e beijinhos e carinhos sem ter fim, que é pra acabar com esse negócio de você viver sem mim. Não quero mais esse negócio de você longe de mim. Não quero mais esse negócio de você viver sem mim. Muito obrigado por estas palavras de introdução. Cumprindo o meu papel discreto de moderador, eu preferia ter ficado num dos lados para ficarem os principais intervenientes juntos, mas empurraram-me aqui para o meio. Mas cumprindo o meu papel discreto, devo dizer que vamos ouvir primeiro a doutora Maria do Rosário Carneiro, depois ouviremos o Dr. Manuel Carvalho da Silva e depois a seguir teremos um espaço de diálogo entre eles e também com a Assembleia, principalmente a partir das interrogações surgidas da Assembleia. Muito obrigada. Boa noite, Sr. Bispo, Sr. Padre, boa noite a todos. Eu acho que é uma ousadia, depois do que estivemos a ouvir esta declamação e os sambinhas, eu agora pôr-me para aqui a percorar, ainda por cima nesta voz um bocadinho monocórdica, ainda por cima como estou tão afundadinha, acho que me vou embalar, é a minha voz e o acento, enfim, mas é uma ousadia. Mas como a proposta é ousar, vou ousar também colocar aqui uma outra ideia sobre esta temática. Eu devo dizer que eu não devo ter lido muito bem os papéis que mandaram. Não foram bem papéis, foram e-mails. E não tinha esta percepção tão clara que a centralidade seria usar a fraternidade, tinha mais fraternidade e família. E comecei logo com um bocadinho mau feitio, porque é um pouco complexo colocar-se a questão fraternidade relativamente ao grupo de família ou à comunidade de família, porque não se trata de uma comunidade de irmãos, trata-se de uma comunidade de pais e filhos.
E então o que é que eu resolvi fazer para resolver um bocadinho este meu mal-feitio inicial relativamente a como resolver aquilo que era proposto para pensarmos aqui todos juntos um bocadinho. Resolvi ir a um livro que eu tenho lá em casa, que é um dicionário, uma enciclopédia da doutrina social da Igreja. E resolvi ater-me aos dois conceitos que lá tinham de fraternidade e aquele outro que me sugeria de imediato, que era de solidariedade, não tanto de família, mas também retive-se. E se não acharem muito maçador, eu iria tomar como ponto de partida esses dois conceitos para então depois dar um bocadinho o salto para esta ousadia então que é a proposta de falar de fraternidade para construir uma sociedade que seja mais coesa e que seja mais justa para todos nós. Pegando numa outra ideia desta de fraternidade, retive duas premissas que me pareceram particularmente interessantes. Uma que tem a ver com a verificação de que esta condição que nos une e que nós nos une como irmãos e que nós designamos por fraternidade, só tem existência, só tem solidez na existência de vínculos objetivos de solidariedade, fundados na participação de uma vida real comum. Isto é particularmente importante para depois falarmos um bocadinho da outra parte que é sugerida, que é a família. E é um tema que é constante em toda a doutrina social da Igreja. E eu retiraria uma ideia que é particularmente importante naquilo que nos é sugerido como um dos grandes objetivos da construção de uma sociedade solidária, que é um ponto de partida inultrapassável. Todos os bens da natureza, todos os tesouros da graça, pertencem em comum e indistintamente a todo o género humano. Pareceram-me que estas duas ideias eram fundamentais para a reflexão daquilo que me propunham. E depois olhei para o que se dizia acerca de solidariedade. Uma primeira ideia que está subjacente é a participação, isto é, uma responsabilidade solidária pelos compromissos que são assumidos, portanto, todos fazemos parte de uma comunidade à qual pertencemos e, portanto, tem a ver com um conceito essencial de partida que é o de comum, de bem comum, e corresponde a uma condição concreta de duas ou mais pessoas que quer dizer exatamente que cada uma só se realiza à medida e na medida em que empenha o seu ser e haver na promoção dos outros. E então, voltando à doutrina social da Igreja, claramente é proposto que o desenvolvimento integral de todos os homens só é possível mediante o desenvolvimento solidário da humanidade. Bom, e depois família. E aí fechava a trilogia dos três conceitos que tinha aqui que enquadrar. João Paulo II sugere que ou propõe claramente como definição de comunidade de vida e de amor, que é a primeira e a fundamental estrutura a favor da vida humana, com um significativo papel que é uma função humanizadora. Juntando em tudo isto, então, eu pensei que haveria aqui duas ou três perguntas de partida que têm alguma difícil resolução à luz daquilo que é toda a perspectiva de abordagem contemporânea. No fundo, trata-se de saber se aquilo que é a matriz constitutiva desta comunidade primária que é a família, comunidade, filho e de amor, que amor é que é este que a compõe? Amor fraterno, amor solidário, eu acrescentaria amor gratuito,
porque é essa a grande marca do amor que compõe esta comunidade de vida, porque não exige nem reciprocidade, nem mede retornos. Isto, se nós considerarmos os elementos constitutivos e fundadores desta comunidade de vida privada. Claramente aquilo que o move é a construção de um projeto de vida comum, que é partilhado, que só pode existir em entreajuda e em construção. Mas tendo feito estas questões, ou colocando estas questões, nós deparamos desde logo com um enorme embaraço, que é toda a teoria económica, segundo a qual nós analisamos o funcionamento da vida humana em todos os setores, em todos os segmentos, inclusivamente a família. E aqui claramente se coloca a mesma questão que é colocada a todos os outros domínios da vida económica, que é uma análise de custo-benefícios. O que é que eu perco? O que é que eu ganho? Esta pergunta é particularmente pertinente quando nós tentamos perceber porque é que hoje as famílias têm tão poucos filhos. Nós dizemos sistematicamente que é porque a vida está difícil, também é verdade. Dizemos sistematicamente porque as famílias não têm uma retaguarda securitária, também é verdade. Que as famílias estão sozinhas, eu diria que isto é completamente verdade. Mas não é só isto. É porque hoje, quando nós optamos e quando nós delineamos todo um programa de vida, todo um desenho da nossa intervenção, nós fazemos segundo uma ponderação muito clara: o que é que eu perco e o que é que eu ganho. Os cônjuges têm um valor respectivo e os filhos têm um valor respectivo. Um valor que não se encontra disponível nas prateleiras dos supermercados e, portanto, é um valor imaterial, que é procurado. Mas é um valor que, para acontecer, tem custos. E, de novo, se coloca o que é que eu perco e o que é que eu ganho. Mas então voltemos a esta comunidade de família, onde claramente a proposta da sua construção é ousada. E sem esta ousadia não há construção de família. Porque, de novo, fica refém do que é que eu perco e do que é que eu ganho. Dizia eu há pouco que este espaço... Quando chegar aos 20 minutos, que este espaço é um espaço que é construído no exercício da nossa vontade. Nós quisemos construir aquele espaço, aquele projeto. E é um projeto que eu só posso construir porque eu o partilho com o outro. E partilhando com o outro necessita a ajuda do outro. E estes são traços fundamentais da fraternidade ou da solidariedade, em que eu assumo claramente uma responsabilidade pelo facto de eu participar. Eu participo deste projeto, eu tenho uma responsabilidade sem a qual ele não vai ocorrer, nem se vai desenvolver. Mas a família é composta também pelos filhos, quando surgem. E aqui, esta fraternidade, que eu diria mais solidariedade, e já vou explicar porque é que eu digo mais solidariedade e menos fraternidade, não no sentido que todos somos irmãos em Cristo, mas no sentido que, no contexto da comunidade familiar, nós não somos todos irmãos. Mas somos, sim, todos membros responsáveis desta comunidade em construção. Ora bem, nesta comunidade assim construída, porque sequer faz parte do projeto de vida, dizia também João Paulo II, falando na significação e no papel da família, enaltecia a sua função humanizadora. E é uma função humanizadora porque, dizia há pouco, na introdução que foi feita, a doutora Maria Helena Melo, que
que é o caldo dos valores, é o sítio dos valores e da formação dos valores. Mas é o sítio da formação dos valores porque eles são vividos, não é porque eles são ditos. Aquilo que nós aprendemos é aquilo que nós vemos fazer. Aquilo que os nossos filhos aprendem é aquilo que os nossos filhos nos veem fazer e não os discursos que nós lhes fazemos. Assim, nesta ousadia e neste desafio que é a aprendizagem da solidariedade, os filhos aprendem a solidariedade porque fazem parte desta comunidade onde também têm responsabilidades. E então aprende-se, ousa-se ensinar a solidariedade porque se faz parte, porque se faz, porque nos é pedido que se faça, porque se assume a responsabilidade de que se faz e porque se aprende. E aprende-se vendo fazer e fazendo. De forma gratuita. E este é um traço que é inultrapassável na caracterização da dimensão da ação fraterna e da ação solidária. Ela é gratuita. Ela está ao serviço do bem de todos, do bem comum. É um serviço. Exige espírito de serviço, sempre gratuito. E por isso se ousa falar então no repto da recuperação da solidariedade, sem o qual não haverá construção partilhada. Mas esta comunidade que estamos aqui a falar não é uma comunidade qualquer, não é? Não é uma comunidade de iguais, no sentido da identidade dos papéis, das posições e das funções que cada um desempenha. E esta dimensão, ou este facto, é inultrapassável do ponto de vista da compreensão do que é a família, do que é a comunidade e de como é que ela funciona e como no contexto familiar se pode usar falar de fraternidade. Falar de solidariedade e também de fraternidade. Mas, sobretudo, eu começaria pela solidariedade, porque nesta pertença comum e nesta responsabilidade solidária comum, nesta construção partilhada, é aprendida pela diversidade dos papéis, que não são permutáveis. Pais e filhos não são irmãos, são pais e filhos. E aprende-se a solidariedade e a fraternidade exatamente na assimetria destes papéis. Mas também o desígnio da fraternidade, aquilo que eu comecei por referir como uma questão fundamental em todo este conceito, todos os bens da natureza, todos os tesouros da graça pertencem em comum e indistintamente a todo o género humano. É também nesta pertença em que, havendo diferenciação de papéis e de funções, se percebe e se constrói que tudo aquilo que se tem pertence a todos. Não há concentração nuns e exclusão de outros. Aliás, dos exemplos mais virtuosos desta partilha de bens fraterna é toda a divisão que é feita em redor de uma mesa. Se por acaso sobra comida, não é o glutão que vai comer, a não ser que seja uma família vagamente disfuncional. Pergunta-se quem é que quer mais e, se todos querem mais, reparte-se por todos os que querem mais. Cada um tem em função das suas necessidades, mas nenhum tem a exclusividade dos bens disponíveis. E aqui nós fechamos o círculo com todo este notável conceito de fraternidade. Eu diria que isto é crucial, porque dos maiores dramas que a sociedade contemporânea atravessa é a insuportável desigualdade que nos separa, é a insuportável assimetria que nos marca, é a insuportável concentração
da maior parte dos bens que é de todos na mão de muito poucos, e a inaceitável escassez de bens que é de todos na mão da esmagadora maioria. Ousar falar de fraternidade e família é iniciar desde logo esta extraordinária aprendizagem de percepção de que os bens que são de todos são efetivamente de todos, sem concentrações excessivas nas mãos de um ou de alguns. Isto aprende-se em família. Não porque se fez o discurso, não porque se analisaram tratados filosóficos ou teorias económicas ou matrizes ideológicas, mas porque se praticou em contexto familiar. De facto, as famílias têm um enorme desafio de serem o veículo dos valores. Valores que só se aprendem porque são praticados, não porque são ditos, expostos, explicados, mas simplesmente vividos. A partilha aprende-se partilhando. O respeito aprende-se respeitando e sendo respeitado, e por aí fora. No entanto, este enorme desafio que as famílias têm tem alguns constrangimentos. Tem constrangimentos que decorrem de toda a modificação social, o êxito rural, a concentração urbana, cargas laborais muito pesadas, precariedades laborais e por aí fora, e toda uma evolução, vou já acabar, e toda uma evolução que se processou em torno de toda a organização económica e social, em toda a evolução de perspectivas, o desvirtuamento do eu solidário em privilégio do eu individual, colocam de facto, e sobretudo a enorme solidão que eu referi há pouco, em que as famílias contemporâneas hoje se encontram. Estão afastadas das suas famílias de origem, não formam comunidade com os seus vizinhos, e a sociedade não cuidou de organizar um sistema global de organização da sociedade, quer do ponto de vista de apoios, quer do ponto de vista de organização do trabalho, quer do ponto de vista de políticas de salários, que lhes permitisse dar alguma segurança, que de alguma forma lhes permitisse ousarem sair da sua centralidade individual, de onde há como que um imperativo para ousar a fraternidade e a solidariedade, pensando nas famílias, encontrar respostas organizadas que lhes retirem a solidão em que se encontram e que lhes devolvam condições para que elas possam voltar a ser famílias, comunidades, ou a primeira comunidade humanizadora do homem. Eu queria só citar como é que dizia aqui o Papa João Paulo II, mas com estes papéis todos para frente e para trás, e retomar a sua essencial função humanizadora. E muito obrigada pela vossa Boa noite a todas e todos os presentes. Quero agradecer o convite e, antes de agradecer o convite e completar os cumprimentos, ao Sr. Bispo de Aveiro, que eu reencontro com muito carinho e também com muita estima, à Sra. Vereadora e em vós a comunidade desta região e os trabalhadores e o povo desta região. E quero cumprimentar o moderador, já há tempos não nos cruzávamos, e dizer
dizer que tenho muito gosto de estar aqui com a doutora Rosário Carneiro. Igualmente, eu não fiz estes descobrimentos todos e conhecemos já. Já nos vamos cruzando, né? Em missões diversas, hoje temos a oportunidade de expor e confrontar ideias em conjunto. Eu, quando... e um cumprimento muito especial à doutora Maria Helena Melo, foi em Fátima que me fez a primeira abordagem. Se fizermos isto, qual é a sua disposição? Com todo o gosto disse que sim, e depois, quando me contactou, reafirmei. E fiz-lhe um pedido que gosto de sempre fazer a quem me faz convites. Quando me sugerem uma participação, naturalmente vou pensar no tema que me propõe, mas gosto sempre de pedir a quem me convida que me envie algumas notas a dizer o que é que espera, porque se fazem um convite tem algum sentido, já minimamente delineado, para chegar ao convite. E eu fiz isso, e a doutora Maria Helena Melo enviou-me um textinho muito pequenino, grande. Eu pedi-lhe um parágrafo, mandou-me para aí uns 5 ou 6 parágrafos. E eu retive do texto que me enviou 4 tópicos, e vou citar. Eu é que os isolei, o texto era corrido. A fraternidade, além de gerar a paz, pode ser um lembrete para o homem que, no uso da sua liberdade, pode e deve ter consciência e alegria de ser e sentir-se pessoa humana. Para todos e particularmente para os cristãos, a fraternidade deve ser considerada um valor e um caminho de aprendizagem nem sempre fácil. E a doutora Maria do Rosário já entrou um bocadinho por aqui. A fraternidade pressupõe filiação. É exigente e nem sempre compreendida e conseguida. Quarto, aprendermos a necessidade da socialização e a importância da relação uns com os outros na diversidade é uma obrigação. Eu olhei estes tópicos que me enviou e o que me ocorreu foram ideias que levaram ao desenvolvimento de 5 conjuntos de questões que aqui queria trazer. O primeiro é um registro sobre tópicos muito pontuais da minha leitura da última encíclica papal, da Caridade na Verdade, e o segundo é alguma consideração sobre o conceito de fraternidade e a sua evolução. E depois passo a outros, nos 3 últimos conjuntos de questões, a outros desenvolvimentos. Na minha leitura da encíclica, o grande acento tónico situo no desenvolvimento dos povos. Numa entender a cíclica que é apresentada sobre o eclodir da crise, alerta-nos para que a crise e as oportunidades, ou melhor, que a crise nos exige a construção de oportunidades que eu entendo, conforme depois vou desenvolver, mais como exigências de construção, visando projetar um novo caminho e regras novas e, tal como diz a encíclica, rejeitando a resignação e abrindo à confiança. Um outro tópico da minha leitura é que a encíclica mostra que estamos perante múltiplas promessas não cumpridas e que hoje continuamos a assistir à insistência nas inevitabilidades e custa a surgir aí a percepção de saídas sérias. Uma outra nota é que a encíclica e várias posições do Papa Bento XVI é um dos aspectos em que convijo no meu pensamento com ele, rechaça os relativismos. O Sr. Bispo, há pouco, quando jantávamos, falou de passagem dos relativismos. Eu não disse nada, mas tinha aqui isto escrito. E portanto, eu repito que rechaça os relativismos. Eu acho que isto é importante, porque isto desafia-nos à exposição e também ao confronto de posições e, portanto, ao debate das ideias.
E estamos a responder a um dos tópicos que a doutora Maria Helena nos enviou. A encíclica aponta a necessidade de um novo modelo de desenvolvimento que articule o mercado, as forças da sociedade civil e os poderes públicos. Diz que o desenvolvimento deve ser integral do homem e de todos os homens, o que me leva a reforçar uma ideia que ando a insistir permanentemente nos últimos anos, que é, quando falamos de globalização, ou as sociedades se encaminham para uma afirmação mais forte do universalismo, da multiculturalidade e da multilateralidade, ou este processo pode ser muito complexo. Direi, portanto, que na minha leitura identifico na encíclica uma busca de uma síntese humanista em que o homem deve ser protagonista, o centro e o fim de toda a atividade económica e social, embora me pareça, e essa foi uma crítica que fiz, que não arrisca e muito menos é ofensiva em relação àquilo que poderemos chamar soluções técnicas, ou seja, o forçar das alterações necessárias nas práticas sociais e no encontrar de soluções políticas novas para a sociedade. Eu faço este registro para dizer, nós vimos, indo ao centro do tema que me foi colocado, nós estamos a caminhar numa sociedade que durante muito tempo tinha uma economia que se estruturava sobre a valorização do trabalho. E essa valorização e responsabilização pelo trabalho foi sendo substituída pela valorização do financeiro e do monetarismo. E este caminhar, do meu ponto de vista, coloca-nos numa situação em que, olhando o trabalho, e olhando a sociedade a partir do trabalho, e já agora sou dirigente sindical, embora em fim de carreira, estou a 2 meses de terminar a minha atividade enquanto sindicalista ativo, porque espero nunca deixar de o ser, do ponto de vista da interpretação, do agir no seio do mundo do trabalho. Mas olhando este momento que estamos, este tempo que estamos a viver, eu acho que aquilo que acabei de dizer nos obriga, em relação ao espaço de trabalho e às questões do trabalho, a desafiar a discussão de 6 temas que são prementes, entre muitos outros, mas estes são mesmo prementes. Primeiro, nós estamos desafiados a discutir e a encontrar, eu não gosto de usar o palavrão, mas ele é muito comum e entendível, novos paradigmas para o emprego e para o trabalho, num contexto de novos paradigmas para a economia. Não é possível uma coisa sem a outra. Agora, é mesmo tempo de meter mãos à coisa e encontrarmos novas valorizações do emprego e do trabalho. Em segundo, a valorização do salário. A minha geração olha para trás e vê que desde a infância e da juventude até hoje nós andamos muito. Quando eu era criança e jovem, nasci no Minho, como já foi referido, as pessoas trabalhavam imenso. A generalidade das pessoas. Agora, o que recebiam por trabalhar era, quando muito, a maior parte delas, subsídio de subsistência e numa subsistência com pouca dignidade. A evolução do conceito de salário, associada à evolução do emprego e do emprego enquanto direito, enquanto trabalho com direitos, na formulação da Organização Internacional do Trabalho, foi, digamos, o grande avanço que permitiu mudanças qualitativas muito grandes. Ora, nós estamos em tempo de uma discussão muito delicada, mas muito exigente sobre o valor do salário. Eu acho que nós não devemos permitir que haja aqui uma regressão e que o salário retorne a um mero subsídio de subsistência. O terceiro tema que eu acho que é premente é a discussão do tempo. O tempo é o bem social mais importante depois da saúde. A vida é saúde e tempo, não é? E quando a organização da sociedade e do trabalho em particular nos baralha o tempo e nos tira o controle sobre o tempo, infernaliza-nos a vida do ponto de vista individual, do ponto de vista da família, da sociedade, etc. Um outro aspecto
e é o quarto que relevo, é o da construção de fatores de segurança e de estabilidade. No trabalho, este caminho das precariedades não tem sentido. A precariedade é, comprovadamente, já agora devo dizer que na discussão do Pacto Mundial para o Emprego, na Conferência Intergovernamental que se realizou em junho de 2009, a pedido do G20, da famosa reunião do G20 de abril de 2009 em Londres, o Pacto Mundial para o Emprego, subscrito por todos os governos, todas as representações patronais e sindicais, assumido por consenso, tem uma observação sobre as 3 causas da crise e do aprofundamento da crise. E uma delas é o contínuo agravamento das precariedades no emprego e no trabalho. E o quinto aspecto é a necessidade de uma polemização e de um combate forte em torno de reequilíbrios do compromisso capital-trabalho. Nós estamos na sociedade capitalista para sustentar o Estado Social, já referirei à frente, mas em particular a segurança social. Não há sistemas de segurança social neste sistema político em que vivemos sem garantir o compromisso capital-trabalho logo na produção da riqueza. E o 6º tópico é o da contratação coletiva. E a este propósito também referencio que no debate eu tive a oportunidade de participar nos trabalhos todos da Cimeira Intergovernamental, enquanto delegado português à Conferência. No debate sobre o Pacto Mundial para o Emprego, uma das afirmações feitas que merece ser analisada é que na segunda metade do século XX não houve em nenhuma latitude, com nenhum tipo de governo, instrumento mais eficaz na distribuição da riqueza do que a contratação coletiva. E nós devemos pensar sobre o tempo em que estamos e aquilo que está a acontecer neste plano. Posto isto, retomo a continuidade da reflexão para ir ao terceiro conjunto de questões e, portanto, refletir muito rapidamente sobre o conceito de fraternidade e a sua evolução. Observando as práticas da ação coletiva, nós vemos que o conceito tem fortes raízes, repito, há pouco o Sapato colocava uma questão, queria ser rigoroso, eu digo, observando as práticas da ação coletiva a partir do mundo do trabalho, nós vemos que o conceito de fraternidade tem fortes raízes nas corporações religiosas e seculares da sociedade medieval, mas que foi à sombra deste conceito que se fundaram muitas das primeiras associações operárias. Este conceito filosófico foi, por isso, importantíssimo para o sindicalismo e para a organização do mundo operário e sindical, dos trabalhadores em geral. Quando uso a expressão sindical, significa do envolvimento geral dos trabalhadores. Eu acho que foi importantíssimo para o caminhar da Igreja Católica e em particular para a teoria social da Igreja. E não é por acaso que a palavra está no primeiro artigo da Declaração Universal dos Direitos do Homem. Mas também, olhando o mundo do trabalho, nós vemos que este conceito evoluiu. E como evoluíram outros conceitos, o conceito de artesão, de artista, de operário, evoluiu e deu origem a outros. E, nesse movimento, o conceito de solidariedade vem a suplantar o conceito de fraternidade. Quais as causas? Do meu ponto de vista, a Revolução Industrial, o crescimento da classe operária, grandes massas operárias, e a sua afirmação como classe maioritária, a afirmação de ideais socialistas de diversos matizes, e outros não socialistas, mas republicanos, toda a polemização lançada pelo movimento anarquista, e não só, mas outros fatores estruturais da sociedade, a evolução da sociedade do ponto de vista estrutural, não ligado a isto, não é? A afirmação e a arrumação do Estado-nação, o conceito de solidariedade evolui também muito nessa consolidação, como sabemos nas últimas décadas, é apenas nas últimas décadas do século XIX, não é, que se dá uma consolidação do Estado
Estado-nação. E surgem forças em oposição neste Estado-nação que têm dinâmicas importantes. A influência depois da concepção do domínio do mercado e das suas leis, o confronto com o projeto de sociedade socialista, a articulação e complementaridade entre a consolidação do Estado-nação e o Estado Social. Nós vivemos hoje uma discussão sobre a falência do Estado Social e é bom termos presente que o Estado Social surge como complementaridade, em muitos casos, e consolidação do Estado-nação. Ou seja, cuidado, porque se o Estado Social entra em crise na dimensão que se vai anunciando, pode estar muito mais podem estar coisas de muito maior dimensão em crise. Lembremos-nos, né, da Alemanha, do tempo de Bismarck, e, portanto, a emergência do Estado Social, ou do que se passou na Itália, que é contemporâneo, o caminhar do Estado Social aí. A evolução do Estado Social e a evolução do Estado de Direito democrático, cujos impulsos, ou melhor, cujos impulsos dessa evolução tiveram uma sustentação extraordinária na valorização do trabalho. O contributo da valorização do trabalho para a evolução destes elementos estruturais e para a evolução do conceito de cidadania foi absolutamente espantoso. Não existiam as leituras que hoje existem, mais positivas, sobre o conceito de cidadania, se não tivesse havido essa evolução. E, nesse sentido, permitam-me notas muito curtas sobre o Estado Social. E é a quarta parte, ou o quarto conjunto de questões que queria colocar. Desde o século XVII, mergulhando na fase anterior à emergência do Estado Social, nós vemos, neste caminhar e até agora, que o Estado Social tem o Estado como força centralizadora. A força centralizadora situou-se sempre no Estado, enquanto terreno e espaço da política, na plenitude do conceito. E é evidente que hoje estamos perante uma subjugação da política. E o compromisso foi o compromisso capital-trabalho. Isto leva-me também a fazer uma complementaridade, porque muitas vezes diz-se o sindicalismo faz falta às sociedades, à democracia. É muito comum ouvir-se isto. E é bom lembrar que não nasceu primeiro a democracia e depois o sindicalismo. O sindicalismo, enquanto movimento organizado dos operários, dos trabalhadores, é anterior, ou está no mesmo caldeirão social e político, de todas as famílias políticas ou político-partidárias e político-ideológicas que se arrumaram na sociedade desde esse período. E, portanto, é também fundador daquilo que nós designamos por democracia e das melhores dimensões da democracia. Há 2 anos, eu estava numa conferência a convite da JUTRA, que é a Associação dos Juízes Portugueses e Brasileiros, aqui no Porto, em Serralves, e um juiz brasileiro dizia uma coisa que eu acho que com razão. Ele diz: talvez o direito do trabalho tenha sido o elemento mais democratizador do capitalismo. E eu digo, sim, o direito do trabalho, mas é preciso ir ver em que se sustenta e onde se articula o direito do trabalho. Em que é que se fundou? E a luta operária e as posturas, as práticas sociais dos operários, dos trabalhadores, no seu conjunto, foram a sustentação dessa evolução. Basta ver o que aconteceu no aproximar à Primeira Guerra Mundial, o facto da Organização Internacional do Trabalho ter surgido logo na sequência de Versalhes, em 1919, né? E o que ela significou. Mesmo isso tudo e o avanço que já estava como imprescindível, como fator da paz, né? Como fator fundamental para a paz, mesmo isso tudo não impediu os descalabros da década de 30 e de 40 e, portanto, a emergência da Segunda Guerra Mundial e o desastre
que aconteceu. Mas estavam em marcha e tiveram uma importância extraordinária na saída até na resistência e depois na saída da Segunda Guerra Mundial. E quando eu digo o Estado Social é força centralizadora e compromisso, o compromisso foi um compromisso capital-trabalho. Sempre numa postura em que os trabalhadores organizados, o seu movimento, o movimento sindical, está no sistema, participa no sistema, e por isso a referência que eu fiz à afirmação do juiz brasileiro, mas tem sempre uma contestação ao sistema, põe o sistema em causa. Desde a origem do sistema chama a atenção para as injustiças e para as contradições que o sistema apresenta. E sobre essas contradições, e esta é a quinta parte, e eu queria ver, eu chamo a atenção, perdão pela expressão, eu permito-me expor que nós aí estamos com profundas contradições nesta situação que se vive, neste tempo do sistema em que vivemos, e costumo relevar 3 contradições. Uma já referi, é que o sistema mostra sinais de se negar como sistema universal, não responde às necessidades do universalismo. A segunda é a contínua degradação da relação metabólica homem-natureza ou homem-sociedade-natureza. E a terceira é a velha e sempre ressurgida contradição capital-trabalho num aspecto fundamental, que é a operacionalização do valor do trabalho. Dá que pensar, sabendo nós que os seres humanos têm mais ou menos todos o mesmo grau de inteligência, né? As diferenças são pequenas, né? Os contextos, e daí pegar noutra nota que a doutora Maria Helena me enviou, os contextos de socialização são determinantes, né, para a maioria, não quer dizer que não haja diferenças, claro que há diferenças, e a melhor forma de abordar e de fundamentar aquilo que definimos como bases essenciais da igualdade é partir da aceitação e da confirmação das diferenças. Quanto a isso não tenho dúvidas, não é? Mas reafirmo que a inteligência humana, enfim, não há assim distâncias tão grandes, e é chocante como é que hoje 2 seres humanos podem trabalhar para a mesma entidade e, em nome da competência, da inteligência, de não sei quanto, a um é atribuída uma retribuição milhares de vezes superior ao outro. Como é que isto pode ser aceito? A discussão sobre a operacionalização do valor do trabalho é uma questão muito complexa, mas muito atual. E também queria aqui relevar que nós estamos com muito enfoque apenas em algumas dimensões da crise, quando as dimensões são muito amplas. A crise é financeira, é económica, é política, não é? É desajustamento estrutural e político das instituições, é profundamente social, é energética, é climática e ambiental, é uma crise das relações comerciais, é uma crise da soberania alimentar dos países. E quando eu falava há pouco de recentrar a economia, recentrar o emprego, algumas destas enunciações que aqui fiz deixam-nos campos enormes digamos, de reflexão para encontrarmos soluções. É uma crise de valores e costumo, de passagem, mencionar outra que é pouco referenciada, mas que também é uma dimensão que precisa ser vista, que é a possibilidade de manipulação técnica e científica no campo da genética e noutros campos que hoje se faz e que vai colocar desafios grandes à sociedade. E eu digo isto para referir, tomando os tópicos de partida e a referência à crise e também tomando um registro que fiz sobre a encíclica, para vos ler um parágrafo do texto do relatório do Diretor-Geral da Organização Internacional do Trabalho, este ano à 100ª Conferência da OIT, que é um texto que eu acho notável, aliás, como
documento que alguns dos presentes devem conhecer, que é o Relatório Mundial sobre a Globalização, de 2004, que é uma reflexão muito importante sobre a globalização, mas o diretor-geral, Juan Somávia, que é de origem chilena e já agora registro tem formação católica, na sua origem e durante o seu caminhar, era aí nesse espaço que se posicionava no tempo do Salvador Allende. E neste relatório o Juan Somávia escreve, com consenso do Conselho de Administração, o seguinte, ver se traduzo com rigor. De facto, creio que já se iniciou uma nova era mundial. A experiência histórica mostra-nos que as novas eras começam com o colapso dos dogmas e das estruturas de poder dominantes. Isto é, sem dúvida, o que está acontecendo. Depois descreve, faz uma crítica à lógica inflexível do consenso de Washington, não é? E que diz que já não prevalece, faz uma referência à evolução relativa do papel dos países no mundo, chamando a atenção para a proximidade em que estamos de, se não houver aventuras belicistas complicadas, a China, seguida da Índia, serem, como ele diz, num futuro muito próximo, é já. Se não houver alterações do ponto de vista económico, é já na década de 30 que a China será a primeira economia do mundo, seguida da Índia. Depois faz uma observação sobre os poderes não formais, que estão a substituir os poderes formais, mas depois deixa-nos um desafio interessante, e é aqui que me leva, e foi por isto que eu fui buscar as observações iniciais em torno da encíclica. Porque o Juan Somávia diz, ele diz que estamos perante uma nova era mundial, ela está em marcha, há muitas incertezas, não é? Mas diz, as alternativas não nos vêm dadas como um produto acabado, há que construí-las. Somos nós, com a nossa ação, com a nossa intervenção, que estamos a construir o caminho do futuro, sem sabermos exatamente qual vai ser, mas ele depende de nós, da nossa participação e dos valores que colocamos. E é neste contexto que eu queria terminar com a sexta questão, cujo conteúdo principal vou apenas enunciar e que faz parte de um artigo que escrevi ontem, logo de manhã, e que é publicado hoje é terça, portanto, depois da manhã na revista Visão, sobre o trabalho, a solidariedade e o Estado Social. No contexto em que vivemos, deste desemprego, das precariedades, de uma distribuição do trabalho, de uma distribuição da riqueza profundamente injusta, de um abaixamento da retribuição do trabalho, de uma perda de controle sobre o tempo, o que se pode e deve fazer em relação a duas coisas. E, essencialmente, tendo em conta o papel da Igreja e dos católicos e de muitas organizações que são influenciadas pela Igreja e pelos católicos. Eu dizia, o que se pode e deve fazer como respostas solidárias a carências gritantes mais imediatas, sem secundarizar as respostas estratégicas que obrigam a atuar sobre as causas dos problemas. E sobre isto quero dizer que considero todo o trabalho voluntário, individual e coletivo que se dirige à construção de atos de solidariedade e de apoio social deve, inquestionavelmente, ser valorizado a todos os níveis da sociedade. E por isso considero que a participação cívica e política e a preparação para o trabalho, para o desenvolvimento do trabalho voluntário, sendo necessidades numa sociedade democrática, deviam, por exemplo, fazer parte dos currículos escolares. E na abordagem dentro da escola do valor do trabalho e da responsabilização do trabalho e de como trazer da escola para fora competências, qualificações para o trabalho, considerando que estamos numa sociedade em que o trabalho tem um lugar central, mas que é preciso, simultaneamente, valorizar o trabalho para valorizar a cidadania, para valorizar a formação do ser humano na sua plenitude.
Eu dizia que, nesta perspectiva, se deve incluir a preparação para o trabalho voluntário como elemento de formação na escola. Agora, se nós considerarmos que o trabalho é central, se formos permeáveis à sua desvalorização, como está a acontecer, a coisa é complicada, porque o trabalho é uma dimensão fulcral da sociabilidade, tal questão que a doutora Maria Helena deixava num dos seus tópicos, que liga o indivíduo à natureza e à sociedade. No trabalho se exprimem e se reestruturam dimensões insociáveis. A componente social, a componente política, a componente cultural e a componente social, a componente económica, a componente cultural e a componente política. Discutir relações de trabalho, discutir o trabalho debaixo de dogmas e de paradigmas da economia é um absurdo. O trabalho tem concomitantemente as 4 dimensões que acabei de referir: económica, social, cultural e política. E é preciso discuti-lo nos espaços onde ele se desempenha, onde ele se exerce, mas ai de nós nos fechamos ao contexto envolvente do espaço onde se exerce o trabalho. Exatamente por estas razões que aqui estão. E termino com 2 observações, deixando tópicos, portanto termino mesmo, peço desculpa. Eu dizia em Fátima, a doutora Maria Helena e mais alguns dos presentes recordar-se-ão, que havia, face ao tempo em que estamos, há algumas precauções a tomar. Pode haver um certo escorregar para uma ilusão de que é possível substituir o Estado Social por algumas formas mais tradicionais, mais antigas, e para a incorporação de outras novas de solidariedade desviado daquele compromisso que eu falei. E isso não é possível. E já agora, em relação ao trabalho de instituições de solidariedade, que eu valorizo imenso, e não só, eu digo, tomemos cuidados, senão vai-nos cair em cima uma carga para a qual não temos capacidade de responder. E não devemos deixar de desarmar o Estado Social. E vejo que há um combate contra a pobreza social e pela necessidade de termos presente o seguinte: em democracia, a pobreza não é apenas, e pode não ser em primeiro lugar, a perda de condições financeiras e económicas mínimas para cada indivíduo. Em democracia, a pobreza pode resultar pela não existência de direitos sociais. E nós hoje, e essa é uma diferença da situação do país em relação a períodos de crise que vivemos em décadas anteriores, nós estamos num processo de retrocesso social em que pode rapidamente ter-se perdas na saúde, na educação, na segurança social, aliás, está-se a ter na justiça, que são irrecuperáveis enquanto não voltarmos ao tal compromisso de que aqui falei há pouco. E é neste sentido que depois, se houver perguntas, com todo o gosto, gostava de desenvolver alguns aspectos que têm a ver com a situação atual e comparações da situação atual com situações do passado, sendo que eu, quando olho o caminhar da sociedade portuguesa, e apenas no meu tempo de vida, eu vejo, porque ainda andei na escola na década de 50 e comecei a trabalhar. O meu primeiro ano de trabalho mais duro foi o ano a seguir a acabar a 4ª classe, mas como era filho de pequenos agricultores, os mais velhos sabem o que era essa vida, não é? Portanto, trabalhávamos desde pequenitos. Mas eu olho a sociedade e vejo isto. Nós não temos em Portugal nenhum período temporal de retrocesso social e civilizacional desde o início da década de 50, do século passado. E, portanto, isto dá a pensar. Portanto, houve nuances, houve diferenças, houve evoluções, digamos, devagarinho, não é? Tínhamos ausências de liberdades, mas houve um processo e estamos desafiados a encontrar saídas complexas. Obrigado pela vossa atenção.
Muito obrigado aos dois. Deixaram afirmações fortes e também muito espaço para interrogações. Espero que tenham sentido tão provocados como eu. Eu, como jornalista, fazia já algumas perguntas, mas devo evitar isso, devo evitar esse impulso e dar-vos a palavra. E, portanto, o que vamos fazer é assim. Penso que há um microfone, vamos juntar 2 ou 3 questões e depois ambos poderão responder às questões. Eu sou Manuela Cardoso e gostaria de, não era colocar uma questão, mas pedir relacionar-se a alguns temas. Nós, durante a Revolução Industrial, desde a Revolução Industrial, assistimos a uma contínua e mais complexa mecanização e robotização para tornar para libertar o homem, portanto, para criar tempo disponível. Neste momento nós assistimos a aumentos do horário de trabalho, como foi referido, e esse tempo tão importante para o lazer, para a constituição da família, para a transmissão de valores, está-se a esbater a par da criação de um exército de empregados que no fundo a sociedade tem que suportar de alguma maneira. Portanto, eu queria que relacionassem estes aspectos. Obrigada. Muito obrigado. Vamos começar dirigidas. Não, vamos passar já a responder. São todas dirigidas assim. A primeira questão do modelo de desenvolvimento e a segunda, a passagem do tempo em que havia, em que se mecanizava a economia e, portanto, as pessoas ficavam com mais tempo e agora aumenta-se o horário de trabalho. Muito obrigado. Rapidamente, Tiago Pereira, é assim que se chama, não é? Colocou uma questão que considero muito interessante e eu responderia de forma muito sintética com 3 comentários. Primeiro, será que as ideologias falharam, ponto final? Ou será que as ideologias estão derrotadas e há um conjunto de valores das várias ideologias que estão baralhados? E se exige uma reconstrução e uma reposição, tendo até em conta que a não-ideologia, que tanto tem sido propagandeada, não é? Associada à promoção do individualismo institucionalizado e do chamamento dos indivíduos para a valorização, por exemplo, do conceito de consumidor acima do conceito de trabalhador, etc. E numa relação espúria entre individualismo e consumismo. Portanto, dizia eu, será que há uma falência total ou há necessidade de uma reposição com renovações, novas sínteses, confrontos, novas sínteses para reposição de valores que sejam motivadores, que sejam impulsionadores de uma sociedade de progresso? Eu penso que é mais isto. Repito, a não-ideologia é a ideologia das ideologias e ela tem sido pregada até à exaustão. Depois, em relação ao desenvolvimento, eu costumo dizer que a recentragem, eu acho que quando falei há pouco na necessidade de se recentrar a economia, né, e identifiquei, enumerando, julgo que 10 ou 11 tópicos sobre a crise da sociedade atual, que é nessa reflexão e no encontrar respostas a essas dimensões da crise e ao resituar do papel da economia que está o fundamental do trabalho a fazer para encontrar respostas. Para onde encaminhar o desenvolvimento? Curiosamente, na minha tese de doutoramento, trabalhei no conceito de desenvolvimento e completei, até depois de ir analisar os autores que têm origem liberal, os mais sólidos, que trabalharam no conceito de individualismo institucionalizado, até expeditado por isso, eu fui completar o meu conceito de desenvolvimento convocando o pensamento de setores
da Igreja Católica sobre o desenvolvimento humano. E costumo dizer que nós devemos encaminhar o modelo de desenvolvimento para uma centralidade. A produção material de bens e serviços úteis ao desenvolvimento da sociedade, ao desenvolvimento das condições de vida dos seres humanos. Como é que isto se faz num contexto de competitividade, num contexto de globalização? Enfim, não é um processo simples, mas estamos num momento em que parece que os países se têm que voltar, e as nações dos países têm que voltar a sério para a recolocação do lugar das pessoas nos processos de desenvolvimento das sociedades. Ainda hoje, vinha para aí assim, eu via uma senhora, destacada figura de um partido do governo, do principal partido, do PSD, a dizer que este orçamento pode ter intenções, mas que não tem nada que responda a um investimento e a olhar para a situação das pessoas. Este Orçamento de Estado para 2012. Eu refiro-me à doutora Manuela Ferreira Leite, que fez hoje esse comentário. O que fazer? Depois, a partir daqui, eu acho que é preciso muita discussão social, económica, política. É preciso trazer as pessoas à participação e à responsabilização, e a esse propósito eu direi que, não encontrando, até para clarificar a posição, não encontrando uma perspectiva que possa dizer tinha na manga uma alternativa ao caminho que Portugal seguiu de integração europeia, não vejo que Portugal tivesse outra alternativa, mas é um facto que os portugueses se integraram, que Portugal se integrou na União Europeia debaixo de dinâmicas que baralharam muito os portugueses e que nos provocam hoje uma das maiores dificuldades para respondermos aos problemas. Nós fomos mobilizados para uma União Europeia que nos foi apresentada, e aliás apresentada assim, nos seus fundamentos, como sociedade de coesão, como espaço de coesão, não é? Como espaço de solidariedade, como espaço de afirmação dos povos e das suas culturas, e como espaço, está escrito logo no Tratado de Roma, de harmonização social no progresso. Durante anos e anos, não foram só os sindicatos, foram os próprios governos que inscreviam, por exemplo, sobre as políticas salariais, um item de aproximação da média dos salários portugueses à comunidade e outros fatores também à aproximação à comunidade. Mas foi-nos apontado o caminho da União Europeia como sendo, e a União Europeia como sendo um espaço que era o clube dos ricos, e depois até nos criaram a ilusão que já íamos no pelotão da frente e outras coisas. E outra coisa é que era um espaço que tinha estas características tão positivas que qualquer ação de contestação nossa contra aquilo que era determinado era contra nós. E foi assim, penso eu, que se facilitou. Nós tivemos neste país, a determinada altura, quem defendesse que era normal arrancar oliveiras ou arrancar pés de vinha. E dizia-se, era a legislação comunitária, quando os espanhóis andavam a plantar milhões de oliveiras ali na Andaluzia, não é? E foi assim que se argumentou para posições que facilitaram a destruição do setor das pescas, do setor dos transportes marítimos, do setor agrícola, o desaparecimento quase de um setor que ninguém fala e que tinha um papel tão importante e tão tradicional neste país, que é o setor cerâmico, e que até ainda tem algum peso no distrito, mas que já teve muito mais, não é? E outros, a metalomecânica, o setor naval, e podia ficar por aí fora. E foi também debaixo dessa necessidade, dessa submissão, que alguns que tinham poder se apropriaram de meios que deviam ter sido utilizados de outra forma. Ou que se optou por caminhos, não é? Há um financeiro português que costuma dizer que um dos maiores negócios em Portugal foi o negócio como é que ele diz? Autoestradas, cimento armado e rotundas. Era interessante, quem há tempos desafiasse alguém a fazer um doutoramento sobre as rotundas em Portugal. Era interessante ver isso. E apropriou-se, por exemplo, aprisionou-se, por exemplo, capacidades de um dos motores fundamentais do desenvolvimento do país, que foi o poder local. Este país teve, as primeiras décadas depois de 25 de Abril, um impulso
um impulso de desenvolvimento, não apenas direto, mas nos contributos para a saúde, para o ensino, dado pelo poder local, que foi sendo amortecido por outras estratégias que estiveram ligadas a isto. E meteu-se, na minha opinião, posso estar a ser injusto, mas acho que se inculcou na cabeça de muita gente a ideia de que nós já não tínhamos a responsabilidade de cuidar do nosso projeto de vida, individual e coletivo. Vinha tudo determinado. E acordar os portugueses agora para isto é um problema. E eu julgo que é isto que está a levar os portugueses a aceitarem que estejam debaixo de uma estratégia de empobrecimento. Não é uma decorrência de políticas que levam ao empobrecimento. Não, debaixo de uma estratégia de empobrecimento, em vez de estarem a estrobuchar e a dizer vamos lá tomar consciência do buraco em que estamos, não é? Porque também é preciso tomar consciência disso, e há muita gente, considero eu, muitos portugueses estão muito distantes de perceberem a realidade, se quisermos, o patamar objetivo em que nos encontramos, mas só é possível sair daqui, não é? E encontrar o caminho de desenvolvimento respondendo a isto. Portanto, o que é que se mete aqui? Mete-se uma discussão profunda sobre a distribuição e redistribuição da riqueza e o uso da riqueza. Mete-se uma discussão profunda sobre o Estado Social que eu aqui falei. O problema não é o Estado. Ainda ontem num debate, ontem à noite, dizia como é que o Estado, o que é que nós queremos do Estado? O que é que nós queremos do Estado? Não, o que é que nós queremos e o que é que podemos ter e quais sacrifícios estamos dispostos a ter para ter saúde, para ter educação, para ter reformas dignas. O que é que nós, porque quando falamos do Estado, muitas vezes estamos a falar disto. Portanto, é preciso recentrar esta discussão. É preciso recentrar a discussão da reconstrução do setor produtivo, da valorização e da responsabilização pelo trabalho e no trabalho. Não é? É tudo isso. E portanto, não dá para... E eu termino em relação à tecnologia como uma coisa... É muito interessante a questão colocada, a evolução tecnológica. Os aumentos dos horários, à luz da evolução tecnológica e do uso das tecnologias e da ciência, são uma aberração. Mas também à luz de toda a fundamentação económica séria sobre a relação entre tempo e trabalho. Não tem sentido. Mas aí há uma desfocagem. É que nós temos, quando se fala em inovação, tudo se focaliza na tecnologia e apenas em meia dúzia de dimensões da tecnologia. Quando a grande inovação é a social. A tecnologia é muito importante, mas a tecnologia pode ser útil ou prejudicial conforme as opções dos seres humanos. E o grande debate que aí está é um debate profundo sobre a inovação social, repito, considerando que o trabalho situa simultaneamente as dimensões social, económica, cultural e política no mesmo plano e não em planos diferenciados. Espero ter respondido à questão que me foi colocada. Muito obrigado. Vamos aceitar mais um conjunto de perguntas, porque também para dar um bocadinho de descanso ao Soutor, se bem que está habituado a falar, mas tem que me proteger que ainda tem que ir até Lisboa. Exato. Eu lembrava que o outro foco deste nosso... Mas eu começo a falar da família, desculpe. Sim. Penso que está. Eu sou a Andina Matos e retive da intervenção da doutora Maria Rosário Carneiro uma ideia que me agradou particularmente, que é a ideia de que a fraternidade se aprende na assimetria de papéis. E a minha pergunta é muito concreta, ou talvez ambígua. Como é que se conjuga esta aprendizagem da fraternidade pela assimetria de papéis quando vivemos cada vez mais numa sociedade em que a igualdade e a centralidade no eu, o eu é que conto, eu é que sou importante, a minha ideia tem que ser válida, a minha vontade tem que prevalecer. Quando uma sociedade nos empurra para aí, como é que esta assimetria de papéis que referenciou no seio da família pode ser de facto vivida e conjugada nesta sociedade em que vivemos?
O meu nome é Vitor Reis e eu gostaria de colocar duas questões, uma ao doutor Carvalho Silva e outra à doutora Rosário Carneiro. A primeira questão é a seguinte: nós sabemos que hoje há duas forças assimétricas de poder, uma podemos ser em relação às democracias legitimada através do voto dos povos. Estamos a falar das democracias dos povos, e especialmente dos Estados nacionais, e outra grande dimensão de um território cujo poder não é definido pelos povos, mas sim por orientações, sobretudo relacionadas com a acumulação. Estamos a falar relacionados com a acumulação. Estamos a falar particularmente das grandes transnacionais e das suas extensões ou sua evolução em relação ao capital financeiro. A questão que se coloca hoje, e é a questão que eu coloco também ao professor Carvalho da Silva, é saber como é que é possível a compensação deste poder extremo que leva a que os aumentos de produtividade, o valor resultante dos aumentos de produtividade se transfira não para as pessoas, não para o tempo disponível das pessoas, mas para a acumulação cada vez maior poupança nas mãos de alguns, portanto, do capital, especialmente. Como é que o sistema sindical, ao nível global, se organiza no sentido de compensar este enorme poder que é global? Agora, dirigir à professora Rosário Carneiro, como é que a família pode dar resposta face às enormes desigualdades que se encontram nos territórios nacionais? E mesmo que, partindo do princípio de que a solidariedade, a fraternidade e o amor serão premissas fundamentais para a partilha, como é que é possível que as famílias, não acedendo aos recursos, podem partilhar? Muito obrigado. Muito obrigada pelas questões. Primeira, que tinha a ver com esta questão da fraternidade e das assimetrias de papéis. O que é que eu quero dizer quando reflito sobre isto? A família é um espaço assimétrico, não é? Não são todos iguais. O Dr. Carvalho da Silva acabou de referir esta circunstância que ainda passava, que nós somos diferentes, o que não quer dizer desiguais. E aqueles que compõem a família são diferentes, têm papéis e têm funções diferentes. O drama, hoje, diria eu, é a diluição das diferenças. Por via artificial, nós homogeneizamos tudo. Proponho que seja o eu. Não sei se será exatamente o eu ao primado do indivíduo é uma decorrência de toda uma evolução sociológica do mundo, ideológica, filosófica de todo o mundo ocidental. Nós costumamos referir que é a partir da Revolução Francesa que nós começamos a sinalizar de forma muito significativa a centralidade da pessoa humana, enquanto princípio, meio e fim de tudo, e que vai seguindo esse progresso, esse caminho por aí fora, e de facto o que nós hoje encontramos como marcante nas relações interpessoais é o primado do eu em detrimento do outro, o que torna muito difícil todo este discurso da solidariedade e da fraternidade, porque em todo o discurso de solidariedade e de fraternidade não se trata da inexistência do eu,
mas trata-se de que o eu existe porque existe um outro, não é? Portanto, há uma construção partilhada e solidária. Então, nós estamos aqui claramente perante toda uma evolução de pensamento filosófico e de organização de toda a sociedade, que é comumente citada a questão do consumismo, como é referido na intervenção do Dr. Carvalho da Silva, que é só uma evidência exterior, que no fundo é o primado do eu, e eu estou em primeiro lugar. Quando há pouco eu perguntava o que é que sobra, quanto é que basta, o que é que reverte para mim, são questões que são muito comuns em toda esta construção com os outros. Há sempre quase como que uma perspectiva do haver, do ter e do haver. E isto depois nós olhamos para uma sociedade que, sendo profundamente assimétrica na distribuição dos bens, quando nós olhamos para ela, olhamos-la como toda igual, em que todos são eus. De facto, somos todos eus, mas com posições diferentes e com responsabilidades diferentes. E eu digo isto muito claramente no que se refere à família. São múltiplos eus que compõem a família, mas são eus que têm posições, papéis e estatutos diferentes. E aqui não há uma homogeneidade possível, porque a diluição dessa perspectiva torna a família numa outra comunidade, numa coabitação, numa outra comunidade, mas não numa comunidade que desempenha esta função socializadora primária e função humanizadora. Os pais não são amigos dos filhos e os filhos não são amigos dos pais. Não é esse o estatuto, não é isso que decorre da construção desta família. Claro que sim, terá muita amizade, mas a relação que os marca não é uma relação de companheirismo, é uma relação parental e filial, é uma relação familiar específica e própria, da qual decorre uma aprendizagem comum, coletiva e uma construção que é partilhada. Se nós não formos capazes de voltar a olhar desta forma à família, se os pais não voltarem a recuperar o seu papel de pais, e os filhos de filhos, e os irmãos de irmãos, estaremos perante uma outra comunidade, mas não perante a comunidade de família, que naturalmente terá um outro conjunto de desempenhos, um outro conjunto de atributos, mas não aqueles que nós imputamos como fundamentais para esta família. Mas, pegando a sua questão com aquela que o Vítor Reis colocou, isto que eu acabei de dizer agora, é evidente que é o conjunto de reflexões que nós formulamos de alguma forma de maneira abstrata, teorizante, analítica. E as famílias não vivem no abstrato, vivem nos contextos muito concretos, contemporâneos. E elas próprias estão presas de toda esta organização socioeconómica, de toda esta organização da sociedade, que as coloca em situações de grandes dificuldades, de grandes constrangimentos. Eu diria que o primeiro de todos os constrangimentos e a primeira das dificuldades é esta dificuldade em se organizar internamente como espaço, como comunidade. Esta é a primeira das dificuldades. Claro que, à medida que nós olhamos depois para todas as circunstâncias que as famílias têm, elas não vivem de forma separada das suas circunstâncias materiais. E quanto maior é a vulnerabilidade destas famílias, maior é a dificuldade que elas têm de se organizar. E isso é qualquer coisa de incontornável. E aquilo que eu dizia há pouco da solidão das famílias, a solidão das famílias não me referia tanto a estes fatores da simetria
e de variação, de vulnerabilidade e de fragilidade, referia-me sobretudo a uma abordagem, uma perspectiva mais genérica, a uma fragilidade que há relativamente à forma como nós nos posicionamos uns relativamente aos outros e que tem naturalmente consequência na família. As famílias são aquilo que nós somos e nós somos, como já foi referido, somos pessoas que privilegiam o indivíduo em detrimento da relação. E naturalmente a construção desta comunidade fica refém, fica fragilizada exatamente por esta mesma perspectiva. E era neste sentido que eu falava da solidão em que as famílias estão, solidão que tem a ver com as assimetrias da sociedade contemporânea, que coloca de forma gradualmente crescente um número cada vez maior de famílias em situação de fragilidade, que as leva a uma contingência imediata de trabalharem, e aqui de novo o conceito de tempo, para trabalharem, para fazerem face às suas necessidades, o que lhes reduz o tempo para construírem uma comunidade em que se aprenda a solidariedade e a partilha, e em que se recuperem estes traços e estes passos de vida e de construção comum. O tempo é sempre para tudo, inclusive é para expor ideias e pensamentos. E esta é uma reflexão que é de uma enorme complexidade, porque envolve todas as variáveis da construção humana. E eu devo confessar que das maiores perplexidades e dificuldades que tenho sempre que se coloca esta temática é porque, no fundo, o que acaba sempre por ressaltar é a incapacidade das famílias para se organizarem enquanto comunidade de transmissão de valores, de desenvolvimento de valores, e que por isso é responsável por uma sociedade que é cada vez menos coesa, em que as pessoas têm menos competências de solidariedade. E essa é qualquer coisa que eu rejeito liminarmente. As famílias terão dificuldades em ser este espaço fundamental de aprendizagem dos valores fundamentais que permitem construir uma sociedade coesa e solidária, porque elas próprias estão reféns de todos os constrangimentos que alguns deles já foram referidos pelo Dr. Carvalho da Silva. Isto é, não é por uma ficção que as famílias são funcionais. Tem que haver condições materiais que permitam que estas famílias tenham tempo e tenham espaço, segurança e confiança para se construírem enquanto espaços de relação. E assim se recupera uma dimensão essencial que gradualmente se vai perdendo na formação das pessoas, que é as pessoas enquanto seres de relação. E só se retomarmos uma perspectiva que privilegie formar as pessoas para a relação, ser para a relação, em vez de formar as pessoas para o ter, para o etc., dificilmente nós podemos falar então de comunidades primárias eficazes e eficientes e de construção de comunidades mais vastas, solidárias e coesas. Eu agradeço a questão. Eu usei bastante tempo há pouco e não queria estar a alongar-me, até porque tenho também, como disse, que regressar a Lisboa e, como é do domínio comum, amanhã, à noite seguinte, vou ter muito pouco tempo para descansar, porque vou andar no processo da greve geral que temos marcado. Mas eu queria ainda completar uma questão que deixei há pouco completa, acerca de modelo de desenvolvimento e de tecnologia. Nós, diz-se, o emprego é cada vez mais escasso,
E uma das coisas que a Organização Internacional do Trabalho também chama a atenção é que é possível, e mais, é necessário, e não era preciso utilizar a maior parte da riqueza existente no mundo, criar milhões e milhões de postos de trabalho úteis. E nesta discussão, como encontrar saídas, desde logo, por exemplo, o trabalho social valorizado que é preciso criar. E onde pode entrar muito o trabalho voluntário, mas não estou a falar do trabalho voluntário, estou a falar de postos de trabalho. Nós tivemos em conta que os fatores mais marcantes nas mudanças da sociedade não são aqueles que mais se referenciam das mudanças estruturais, organizacionais, económicas, as tecnologias, mas são outros. São, por exemplo, e para apenas mencionar três, o aumento da esperança de vida, que resulta da utilização, da capacidade de utilização de uma série de coisas que aqui falámos. Vê-se, é talvez o maior acontecimento da sociedade humana nos últimos 120 anos, não é? O aumento da esperança de vida ser tratado como qualquer coisa positiva e não como um fardo. Vamos agora resolver o problema dos mais velhos. Acho que é um disparate esta forma como vemos as coisas, ou como têm sido vistas, não é? O aumento da esperança de vida obriga a uma reconsideração total da forma de preparar para o trabalho, de organizar o trabalho, da vida ativa, da vida de invenção de outros tipos de semi-atividade, ou de atividades complementares, etc. E isso pulverizará tudo o que nós pensamos sobre a utilização do trabalho. O aumento quantitativo e qualitativo das mulheres no trabalho e na sociedade, que é uma coisa de impacto imenso que está apenas no início. As legislações de trabalho não tratam nada disto. E já agora, refiro-me novamente à OIT para dizer que o ano passado era publicado um documento em que se chamava a atenção que nos últimos 10 anos, no plano nos registros formais, aumentaram no mundo 280 milhões de mulheres no trabalho, no formal, porque se calcula que no não formal tenham entrado tantas ou mais. Não é? Isto altera tudo e, portanto, obriga a haver outras dinâmicas dos processos e outras formas de organizar o desenvolvimento, e os processos migratórios que levam a mudanças enormes. Portanto, tudo isto permite, desde que se utilize uma parte da riqueza, sobre isso há um texto, não me recordo agora onde foi a conferência, mas um texto da professora Manuela Silva interessante, acerca da riqueza que se podia utilizar para a resolução dos problemas ambientais. Exige que se criem milhões de postos de trabalho. A reestruturação dos espaços exige que se criem milhões de postos de trabalho. Por exemplo, o recentrar da agricultura, porque esta irracionalidade de estarmos em alguns espaços do mundo, agora produzem-se alimentos e produtos hortícolas, etc., em suspensão, já nem é na terra, em suspensão. E, entretanto, deixa-se desertificar espaços imensos e não se faz a contabilidade ao que é que se perde num e se ganha noutro. Eu ouvi outro dia um português que é um dos peritos mais conhecidos da FAO, o Francisco Sarmento, fazer uma exposição que me impressionou, não imaginava, uma lata de um produto, já não me recordo qual é o produto, se é uma bebida de essências de frutos ou se é de outro tipo, mas a produção da lata desse produto consome 2000 calorias e o produto que ali está tem 200 calorias. Estão a ver o desequilíbrio da coisa, não é? E, portanto, tudo isto vai implicar outra forma de ver a utilização das condições para a criação de emprego. A economia social, é preciso um debate profundo sobre novos processos de utilização, ligado também a estas mudanças da relação com a terra, etc. E depois, no nosso caso, o país, enquanto país, tem que pegar em tudo isto e muito mais, e em tudo que eu disse há pouco,
e ter um projeto. Nós estamos na Europa, somos europeus, devemos agir aí, agir no sentido da defesa dos nossos interesses, mas atenção que o mundo está mudando profundamente. E quando se fala de globalização é preciso ter presente que o conceito se alterou radicalmente a partir da fase em que uns blocos, uns países disseram isto é global, então também é connosco, então também estamos aí e estão a jogar com as mesmas cartas com que os outros jogavam. E isso leva ainda a uma outra discussão. E posto isto, e dizendo que a juventude é naturalmente a geração que mais deve ser expeditada e chamada a esta discussão dos novos caminhos, e eles vão ter que dar um contributo decisivo para as saídas, eu gostava de terminar respondendo à questão que me foi colocada. Disse duas forças de poder, as que estão credenciadas pelo voto, pela confirmação enquanto instituições e as outras. Eu retomo rapidamente a leitura do que diz o Juan Samávia neste texto que se intitula Está emergindo uma nova era mundial. Ele, depois de fazer referência à China e à Índia, ele diz o centro nevrálgico da formulação das políticas, dominado anteriormente pelos países do G8, que já não era pelas Nações Unidas, nem devia ser, mas era pelo G8, está na atualidade, está-se deslocando na atualidade com pujança das grandes economias, para as grandes economias emergentes, o que leva à aparição de novos agrupamentos, como o G20, os BRIC, etc, etc. Menciona por aqui fora uma série de... E agora surgiu um outro agrupamento, que é o G5, não é? Que agora em torno do G20, não é? Quando alguns europeus sondavam o G5, que são os emergentes, não é? Que agora criaram também um grupo de não, nós também somos um G qualquer coisa. E quando os europeus diziam, então sondaram como é que os emergentes podiam ajudar, sabem quais foram as respostas, não é? Há dois comentários que se conhecem nos corredores, que foi dizer, vocês que nos têm andado a catalogar de emergentes, e talvez com razão, talvez devam estabelecer para vós próprios a catalogação de submergentes, que é para perceberem o processo. E depois a segunda questão, a segunda resposta que foi dada, quando, então, mas é a possibilidade de ajudar financeiramente a Europa, a pergunta foi mesmo colocada direta por um dos chefes de Estado dos 5, foi, mas vocês vão utilizar o dinheiro para quê? Foi esta a questão. Porque ali há centenas de milhões de seres humanos, eu repito, eles estão debaixo das mesmas regras de exploração que nós estamos, das mesmas regras de funcionamento, não há alteração. O sistema é universal, mas há centenas de milhões de seres humanos que estão a tentar uma mudança significativa. Isto responde um bocado às questões. Qual é o problema hoje, por exemplo, para os sindicatos, mas não só, é que os poderes responsabilizáveis estão despidos. E os poderes não responsabilizáveis e os poderes efetivos não são responsabilizáveis. Portanto, nós sabemos, o relatório sobre a globalização de 2004, o relatório da OIT sobre a globalização, demonstra, e foi feito por uma equipa insuspeita em termos mundiais, que as multinacionais dominam toda a estruturação do poder. Não apenas a prática do poder, a estruturação do poder. E que, por exemplo, 50 mil empresas no mundo, em 2004, ou melhor, o trabalho foi concluído em março de 2003, em março de 2003 concluíam que 50 mil empresas no mundo dominavam 2/3 do comércio mundial de forma direta e o resto vem por influência. É evidente, não é? E, portanto, quando nós ouvimos o número de empresas que temos em Portugal, o que é 50 mil empresas em termos mundiais? Não é nada. E quando vamos para o apuramento, não é, das maiores, então é impressionante. E depois temos estes poderes. Nós temos um programa de governo de uma entidade não responsabilizável. Nós não podemos sair daqui, por exemplo, e ir fazer uma manifestação à Troika a exigir que a Troika faça isto. A Troika não é responsabilizável.
E temos isso também visto a níveis micro, não é? Eu às vezes a brincar, nos últimos anos, e um dirigente patronal mais significativo, você, diga lá, o que é que se passa? Eu não tenho contatos, eu não tenho influência. Isso é influência. Há alguns patrões que têm influência. E nós uma vez assistimos a um ato de um empresário português que jamais o presidente da CIP seria capaz de fazer. E a CIP é a confederação patronal mais importante neste país. Mas, por exemplo, o Belmiro de Azevedo obrigou os deputados a levantarem-se e a estarem às 8 horas no Parlamento para o receber. É que não nos passa pela cabeça, criava-se um problema político impressionante, se o presidente da CIP tentasse que os deputados estivessem às 8 horas da manhã para fazer uma reunião com ele. Tinha hipótese. E eu estou a colocar isto apenas no âmbito de um espaço de representação do poder. Não é? Claro que um secretário-geral de uma central sindical pedir aos deputados para estarem às 8 horas, mandavam-me dar uma curva, não é evidente. E, portanto, este é o problema, que se transporta depois também para o plano prático. E termino com isto. Muitas vezes não é possível colocar em evidência os problemas em momento, do ponto de vista do tempo, lá está mais e em espaço em que se perceba e se coloquem em confronto as posições que podem mediar ou que podem ter que conflituar de facto para resolver um determinado problema, porque as manipulações de um dos lados podem ser totais e, portanto, a ação fica desarmada. Portanto, o que é que há a fazer? É o Estado retomar espaço, ser espaço terreno da política, a política ser efetiva, a ética, os valores na governação e questões que, há momentos, a propósito da família, a doutora Rosário Carvalho já colocou. A participação dos cidadãos. Mas a participação tem este problema que colocou. Exige tempo e não só. O pensar dá um trabalho. E a interação dá trabalho. E aí recorro-me também de uma exposição do Jean Calvé, que foi um conhecido cientista social também, né? e teórico. Eu julgo que ele foi conselheiro do Papa anterior, não foi? Do Paulo VI. Sim, e julgo que... Jean-Yves Calvé. Jean-Yves Calvé, sim. E eu estava a assistir a uma conferência dele e ele dizia isto para participar é preciso tempo e o tempo custa dinheiro. E na cabeça das pessoas, não é? Nós podemos fazer 1001 coisas em vez de ir por exemplo, em vez de estar aqui. Portanto, é a ocupação do tempo e as pessoas estão imbuídas pelos fatores que a doutora Rosário há pouco colocava, estão imbuídas de uma outra perspectiva de rentabilização do tempo, não é? De outras perspectivas, de outros chamamentos, e, portanto, é preciso tempo e é preciso pensar, e pensar dá muito trabalho, e dá mesmo muito trabalho. E, portanto, é participação, e participação individual e coletiva, mas a ação coletiva é mesmo necessária. Não vai haver mudanças se a ação coletiva envolvida, quer por práticas da ação coletiva, quer por ação coletiva mais intrínseca, ou o conceito mais intrínseco à intervenção de movimentos organizados, sociais, políticos, também está aí como uma emergência muito grande. Eu posso só acrescentar uma coisa ao que acabou de dizer? Ou contestar? Não. É que estava a dizer que participar é preciso tempo. E é preciso pensar que há muito trabalho. E é preciso também outra coisa, ou muitas outras coisas. É preciso gostar dos outros. É isso. A interação. É preciso gostar dos outros. É preciso ser capaz de nos colocarmos no lugar dos outros. Isso são coisas que nós progressivamente fomos desaprendendo. Portanto, aqui de novo é também um dos outros desafios que se coloca do ponto de vista da socialização, da educação. É uma linha de combate ao individualismo. É uma linha de combate ao individualismo, claramente, porque nós deixámos de saber olhar para o outro e nos colocarmos no lugar dele, o que é que ele está a pensar. E se eu não sou capaz de pensar desta forma, eu estou a participar em quê? Estou a participar para tirar o máximo que posso? Ou para me despachar?
de onde aqui o grande desafio que nos é colocado e que o Dr. Carvalho da Silva tem estado a referir de algumas formas e que tem a ver com a proposta destes diálogos do ousar. O ousar é ousar sairmos de nós próprios, ousar olharmos para os outros e gostar deles, porque participar, que é a forma mais nobre da política, não é? A política é participar, mas também, de acordo com a doutrina social da Igreja, é a forma mais nobre de exercer a caridade. E caridade é isto, é olhar para o outro e considerá-lo fraternamente nosso igual. E, portanto, com ele ter um ato de solidariedade, de onde é tempo, mas mais do que pensar, é mudar, não é? E esse é um grande desafio, para ousar ser fraternos. E já agora acrescento, o homem livre exige pensar e agir. Exatamente. E assim a ação será, como disse, individual e coletiva, porque só assim é que se faz a construção de uma das chamadas comunidades coesas. Muito obrigado aos dois, em nome de todos. Não evitando a linguagem economicista, eu acho que o tempo que nós investimos aqui foi bem investido. Para terminar, eu peço então ao Sr. Bispo que nos dê a palavra final. As últimas palavras são para o Sr. Bispo, mas eu não queria, a Comissão Diocesana da Cultura não queria deixar de agradecer a todos aqueles que estiveram aqui presentes hoje. Agradecer à Câmara Municipal de Aveiro, em especial à Dra. Maria da Luz, a Vereadora da Cultura, ao Teatro Aveirense, que tão bem nos tem acolhido, assim como ao ISCRA, à Caixa Geral de Depósitos, ao Hotel Aveiro Center, ao Correio de Voga e, de forma especial, ao Dr. António Jorge. Agradecemos também ao Dr. Fernando Cassola Marques, à Marta, que nos ofereceu um momento musical fantástico, e aos nossos convidados, a Sra. Maria do Rosário, o Sr. Manuel Carvalho da Silva. Muito obrigada pela vossa presença. E agora, então, o Sr. Bispo vai encerrar a sessão. Muito obrigada também, Sr. Bispo, pela sua presença. Boa noite. Nesta referência de agradecimentos, e antes de dizer a palavra final, eu queria agradecer também à Comissão Diocesana de Cultura, na pessoa do Padre Dr. Jorginho e da Doutora Maria Helena Pinho e Mel, e a todos os membros da Comissão, mais esta iniciativa de diálogos na cidade. Depois daquilo que ouvimos à Doutora Maria do Rosário Carneiro e ao Dr. Manuel Carvalho e Silva, e nesta bela, eu diria mesmo belíssima conclusão com que terminamos este diálogo na cidade, eu penso que não era necessário dizer mais nada e tenho receio até de toldar o encanto destas últimas afirmações que vieram trazer a chave de ouro e coroar com grande beleza e densidade de pensamento e de mensagem aquilo que aqui vivemos nesta noite. Mas permitam-me uma palavra simples e rápida. Viemos aqui para mais um diálogo na cidade. Escolhemos como tema elogio à fraternidade. Fizemos uma pergunta: será isto uma ousadia? Sabemos que a fraternidade é um grito revolucionário da Revolução Francesa, mas é mais do que isso. É uma afirmação incontestada do Evangelho, é uma mensagem confirmada de Jesus, é uma experiência que tantos homens e mulheres de boa vontade têm vivido ao longo dos séculos. E para nós cristãos, a fraternidade é um dom de Deus e é uma graça de filiação divina. E por isso ouvíamos dizer, radicados nesta convicção firme, que todos os dons da natureza e todos os dons da graça pertencem a todo o género humano. Mas nós viemos aqui porque queremos fazer experiência revisitada de que gostamos uns dos outros.
e de que pensar e agir desta maneira é construir diariamente a fraternidade e é dar rosto ao que de melhor tem a caridade cristã. Cantamos o amor na voz e no canto da doutora Marta Parada, uma mãe, a esposa e uma médica. Refletimos a fraternidade no testemunho sereno e interpelativo da doutora Maria do Rosário Carneiro, a dizer-nos que a proposta da construção da família é ousada, é uma decisão de vontade, dando-se e recebendo-se, como marido e como esposa, como pais e como filhos, saboreando a alegria de valores vividos e não apenas ditos. Sabemos também, e ela recordou-me, que a família é a escola de aprendizagem da fraternidade e da solidariedade, numa construção partilhada na diversidade e na assimetria de papéis. E por isso, a família é veículo de valores, para que a insuportável desigualdade que nos separa na sociedade encontre na família não apenas uma interpelação, mas uma resposta constante. Lemos o compêndio da doutrina social da Igreja e queremos aqui também, ao revisitar este belo texto que a Igreja ofereceu ao mundo, dizer-nos que a Igreja Diocesana de Aveiro se propõe nesta quarta etapa do seu plano diocesano pastoral ser fraternidade de famílias, a confirmar a esperança. O Sr. Dr. Manuel Carvalho da Silva trouxe-nos o seu percurso e o seu empenhamento social. Ajudou-nos na sua chave de leitura a revisitarmos também nós a encíclica de Bento XVI, A Caridade na Verdade. Bento XVI afirma, neste eclodir da crise, que a crise é um desafio à confiança e não à desistência. Sabemos também que esta encíclica e o tema que aqui nos trouxe sobre a solidariedade e o trabalho, a fraternidade e o trabalho, nos recorda um belo texto de João Paulo II, a encíclica Laborum Exercens, em que o trabalho se apresenta como uma realização sustentada do ser humano e como um caminho para a justiça social. Sabemos ainda, disse-me ele, que o valor do Estado Social precisa ser defendido e que, subalternizando a dimensão política aos de impérios económicos, podemos pôr em risco aquilo que é caminho percorrido e é direito adquirido por tanta gente e pela nossa sociedade. Lembrava-nos a palavra de Guam Samabia e no relatório da Organização Internacional do Trabalho. Também nós sentimos que sempre que surge uma grande crise, é uma nova era que começa a nascer. Vivemos não apenas uma mudança cultural, mas uma mudança de época e de civilização. E por isso sabemos todos, por experiência própria, que as alternativas neste momento não nos vêm dadas. Tem de ser fruto do esforço de todos e tem de ser um esforço conjugado por todos. O Papa Bento XVI dizia-nos no número 19 da encíclica Spe Salvi que a globalização tornou-nos mais próximos, mas não nos fez mais irmãos. É que a fraternidade não é um dado adquirido, é uma aprendizagem que em cada dia e em cada realidade e situação somos chamados a construir. Terminamos assim estes diálogos na cidade, sabendo que para nós, para cada um de nós, as crises não trazem apenas dificuldades, trazem-nos oportunidades. E por isso, e lembrando a proposta da Igreja para o Encontro Mundial de Famílias, queríamos que a família soubesse valorizar o trabalho e fazer do trabalho uma festa. É porventura uma ousadia pensá-lo, mas é necessário que seja um caminho a adquiri-lo. Muito obrigado e boa noite a todos.